capítulo 5, versículo 12. Está na Bíblia, tá, irmãos? Está logo depois de Filipenses. Ó, vou dar uma dica para você. 1 Tessalonicenses é antes de 2 Tessalonicenses. Amém? Capítulo 5, verso 12. Pastor. Acharam, irmãos? Vamos ler. Diz assim, ó. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó. Alegre-se sempre, irmão. Fala de novo. Alegre-se sempre. Não, vira para ele e fala para ele de novo. Fala assim, ó. Alegre-se sempre. Amém? E faça o que depois? Orem continuamente. Amém? Aonde está o segredo da sua alegria constante? Está na sua oração constante. Amém? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Fala assim comigo. Dar graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Fala comigo, não apaguem. Fala de novo, não apaguem. Vocês estão me ouvindo bem, irmãos? Eu acho que eu estou meio resfriado, meu ouvido está entupido. Não estou conseguindo me ouvir direito, não. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Apaguem, não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E afastem-se de toda a forma de mal. Fala comigo. Afastem-se de toda a forma de mal. Amém? Presta atenção aqui, meus irmãos. Eu quero ser rápido, mas eu quero ser bem pontual nessa noite. Amém? Todas as vezes que nós entendemos que estamos dentro de um caminho de liderança, irmãos, tanto fazendo parte de uma equipe, ou liderando uma equipe, ou caminhando, ao menos dentro da nossa vida cristã, nós vamos passar sempre, irmãos, por alguns desafios da nossa vida. Amém? E esses desafios, eles foram colocados diante de nós para serem vencidos. Nós precisamos entender, irmãos, o que significa esse vencer. Fala para o irmão que está do seu lado, você é um vencedor, irmãos. Fala de novo para ele, você é mais do que vencedor. Fala assim, você não é só um vencedor. Você é mais do que vencedor. Agora, você acredita nisso? Hã? Sim ou não? Então fala para essa pessoa que está do seu lado assim, ó, o vencedor é aquele que vence a dor. Vencedores vencem. Isso é ser um vencedor. Vencer dores. Então, irmãos, nós precisamos entender
que dentro da nossa caminhada, muitas coisas se levantarão. Muitas circunstâncias acontecerão. Muitas coisas virão, irmãos, com um propósito pré-definido de nos parar, de nos causar dor. Porém, irmãos, isso ficará e nós avançaremos. Amém? Amém? Então fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, Deus tem algo para você que vai superar, irmãos, qualquer obstáculo. Pastor, então por que Deus permite os obstáculos? Ele permite os obstáculos, irmãos, para que esse obstáculo forje cada um de nós. Você já reparou, olha aqui para mim. Você já reparou, irmãos, que cada desafio, cada luta que a gente enfrenta, que a gente passa, a gente pensa que vai morrer. É assim ou não é? Eu não vou aguentar. Pastor, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E aí eu falo assim, irmão, aguenta mais um pouquinho. E aí o pouquinho passa, e aquilo que veio para te matar, não te matou. E na verdade você está muito mais forte do que quando você entrou naquela luta. Amém? Amém? E isso vem gerando dentro de você, isso vem produzindo dentro de você uma resistência. Isso vem produzindo dentro de você, irmãos, algo que vem gerando fortalecimentos na sua vida. Então eu quero abrir a sua mente hoje, irmãos, pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que a gente entenda sobre isso. Porque todas as guerras que nós enfrentamos, irmãos, todas as batalhas que nós enfrentamos, elas estão alojadas na nossa mente. Amém? Amém, irmãos? Fala assim, ó, é na sua mente que você está lutando. Se você sair daqui hoje decidido, irmãos, olha aqui, ó. Se você sair daqui hoje decidido a não dar mais importância para essa circunstância do que ela merece, você tem todas as condições de enxergar essa circunstância com um tamanho menor na sua vida. Amém? Então você tem um camarada aqui hoje querendo motivar você a enxergar além do que está acontecendo ao seu redor. Eu quero ser esse motivador na sua vida nessa noite. Porque existem dois tipos de pessoas, irmãos, que nós precisamos aprender a conviver. Pastor, por que nós temos que aprender a conviver? Porque querendo ou não querendo, irmão, eles vão estar presentes na nossa vida. Amém? Quem são essas pessoas? São os motivadores e os desanimadores. Amém? Amém? Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala assim, na sua vida, tem muitos motivadores? Ou mais desanimadores? Quando as pessoas olham para você, quando nós somos colocados diante de desafios, irmãos, olha aqui para mim, irmãos. Quando nós somos colocados diante de desafios, porque os desafios, eles vêm para a nossa vida para nós crescermos. Para nós crescermos. Amém? E muitas das vezes, se levantam pessoas, e algumas vezes, irmãos, até dentro de um ambiente de igreja, para nos desanimar. Talvez quando você começou a sua caminhada, muitas pessoas falam para você assim, ó, você não dura um mês. Você não vai durar, aí passou um mês. Isso aí não dura 3 meses. Aí passou 3 meses. Fala, não dou um ano. Não dou um ano. Já está passando mais de um ano. E agora essas pessoas estão começando a entender que você realmente foi transformado. Mas muitas das vezes, irmãos, nós estamos dentro de um grupo de relacionamento onde nós temos mais pessoas nos desanimando do que nos animando. Amém? Nos motivando. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Olha aqui, irmãos. Se aparecer alguém dentro desse lugar que se levanta para desanimar você, eu queria que você me desse o nome desse cara, o telefone dele, o endereço dele, que eu vou conversar com ele. E eu vou desafiar ele a tentar me desanimar. Porque desanimadores se levantam contra nós, mas nós também precisamos entender que nós também não podemos ser tão fáceis de se desanimar. Né, irmão?
Fala para o irmão que está do seu lado assim, você não pode ser fácil de ser desanimar. Fala para o irmão que está do seu lado, você não pode ser tão fácil assim, irmão. Fala de novo para ele que ele não está entendendo. Fala, você não pode ser tão fácil assim. Porque existem pessoas que alguém espirra do lado dele e já desanimou. Aí, tá vendo? Não dá, esse negócio não é para mim, pastor. Às vezes nem se esforçam tanto, irmãos. Não se esforçam tanto. Você estava aqui, quem estava aqui domingo à noite? Pouca gente, né? Eu percebi isso. Pouca gente estava aqui no domingo à noite. Domingo à noite nós estávamos falando sobre algumas coisas que nos roubam do reino em primeiro. E aí nós começamos a caminhar dentro disso. E foi nos posto um grande desafio. Amém? Qual é o desafio que foi posto a cada um de nós? O projeto Casa de Paz. Amém? Amém, irmãos? E é um desafio. Por que é um desafio? Porque você vai sair do seu ambiente de conforto, que é sentar e ouvir alguém falar, e vai entrar agora dentro de um ambiente de conquista, aonde você tem que trabalhar, aonde você vai ter que evangelizar, onde você vai ter que interceder. Em alguns casos você vai estar até ministrando, em outros casos você vai estar na contenção ali fazendo a intercessão. Mas você vai estar fazendo parte diretamente, irmãos, diretamente, de algo que é maior do que você. Você vai estar fazendo parte diretamente de algo que é além dos seus pedidos naturais. Senhor, me dê saúde, Senhor, me abençoa, Senhor, me dá prosperidade, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Isso transcende isso. Isso é, Senhor, que eu seja um instrumento de justiça, que eu seja um instrumento de libertação, que eu seja um instrumento de provisão, que eu seja um instrumento de cura. Você saiu de uma condição de abençoado para uma condição de abençoar, levando essa salvação que nos alcançou para que alcance a tantos aqueles que a gente conseguir levar. Eu tenho certeza que Deus já escolheu os seus desse projeto. Quantos creem nisso? Digam amém. Então nós vamos pregar, irmãos. Nós vamos pregar. Ele já separou. Ele já escolheu e nós vamos lá, irmãos. Sem medo de ser feliz. Quem é que tem medo de ser feliz? Quem é que tem medo de ser feliz, irmão? Então a gente vai sem medo de ser feliz. Mas seja sincero. É um desafio. Sim ou não? É um desafio. Existem pessoas aqui que vão estar liderando. Nós temos um projeto inicial de 20 casas. Então muitos de vocês vão estar liderando, vão estar à frente. É um desafio? Sim ou não? Sim. Outros vão estar participando como uma equipe, mas mesmo assim também é um desafio. Amém? Porque de certa forma você dentro da equipe vai exercer liderança também. Você não vai ser um objeto. Você não vai estar ali como um objeto, muito pelo contrário. Você vai estar ali também como um filho de Deus. Na verdade, irmãos, quando nós formamos uma equipe, irmãos, nós queremos exatamente a unificação dela. Lembra dos 3 mosqueteiros? Um por todos e todos por um. Isso é unidade, irmãos. Não haverá o líder. O líder, irmão, vai ser o cara que vai me prestar conta. Mas toda a equipe vai ter a sua grande importância. O líder vai ser só o que vai prestar conta do negócio que está acontecendo. Porque imagine a gente ficar pedindo um relatório para 80 pessoas, em vez de pedir para 20. É uma questão de administração do projeto, amém? A gente está fazendo essa separação por questão administrativa. Mas se eu não tiver alguns princípios dentro da minha mente bem claro, irmãos, nós corremos um sério risco de fazer a nossa própria equipe virar um instrumento de desânimo. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, cuidado, irmãos. Porque se você não tiver alguns princípios, você vai desanimar a sua equipe. Amém? E é o que Paulo começa falando aqui, irmãos. Olha o que ele diz no verso 13. Tenham-nos na mais autoestima
com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os... Paulo está falando de quem? Está falando dos líderes. Ele está falando daqueles que estão como líderes, aqueles que estão caminhando como liderança. Eles falam assim, por assim, ó, tenham vocês, ei, equipes, olha aqui, tenham vocês a eles com a mais autoestima. Irmãos, liderar não é algo simples. Liderar, irmãos, é você representar pessoas também. É você estar ali se colocando como um intercessor, como um guerreiro na vida daquelas pessoas. E muitas das vezes, irmãos, nós achamos e não entendemos isso no nosso espírito. Amém? Pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó, a sua liderança, ela é muito especial. Por isso, ajude a liderar. Ah, pastor, mas eu não sou o líder de cabeça do projeto lá. Ah, mas você tem que ter com muita autoestima aqueles que estão ali para prestar conta para mim ou para o líder de célula dele. Por quê? Porque ele representa você. Algumas opiniões que serão proveitosas, ele vai pegar e vai estar trazendo para a gente estudar e vamos ver se é o tempo dela. E muitas das vezes, irmãos, olha aqui para mim, muitas das vezes eu e vocês queremos dar uma de lobo solitário. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, não seja um Wolverine da vida, irmão. Por mais que muitas das vezes ele aparece na hora certa, né? Tem muita gente que é assim, irmãos. Não, eu ando sozinho, eu faço sozinho. Não faça isso, irmão. Deus não criou o homem para andar sozinho, para fazer sozinho. Deus criou o homem para conviver. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, conviver. E nós temos que fazer isso com harmonia, irmãos. E é um baita de um desafio, sabe por quê, irmãos? Porque são dezenas de pessoas com pensamentos diferentes uns dos outros. São dezenas de pessoas com manias diferentes uma das. Você vai estar lá com a sua equipe lá com 3, 4 dentro da sua casa de paz lá. Ali tem 4 pessoas que pensam diferente. Tem 4 pessoas ali, irmãos, que podem estar com seus pensamentos diferentes, com as suas motivações diferentes. E até o projeto começar, o meu trabalho, irmãos, é tirar todo pensamento diferente, para que nós tenhamos somente um só pensamento, para que todos falem uma só língua. Porque isso é unidade, irmãos, todos na mesma direção. A gente pode ter estilos diferentes, não podemos ter propósitos diferentes. Amém? Amém? A gente vai ter 20 pessoas, 30 pessoas ministrando. Cada um vai ministrar de uma forma diferente. Um vai gesticular mais, outro vai ser mais paradão, né? Um vai falar mais alto, outro vai falar mais baixo. É assim ou não é? Hã? São estilos diferentes, irmãos. São estilos diferentes. E o estilo também ele vai se aperfeiçoando. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, olha aqui para mim. Quando eu comecei, eu falei isso domingo assim, eu sou muito envergonhado, muito fechado em algumas coisas, irmãos. E é um baita desafio para mim ministrar. E aí eu lembro que eu pregava assim, ó, irmãos, eu ficava andando de um lado para o outro. E eu falei assim, não, porque Deus, que não sei o quê. E eu ficava assim, irmão, andando para um lado para o outro. Porque era uma forma que eu tinha de não sei nem o que, irmão, mas ele me dava um aliviado. Com o tempo eu fui aperfeiçoando, foi conseguindo mais olhar. Hoje eu brigo, falo, olha para mim, levanta a cabeça. Antigamente eu dava graças a Deus quando as pessoas não me encaravam, não me olhavam. Domingo eu até falei que se você continuasse com a cabeça baixada, ia atacar o microfone na cabeça de um, não foi domingo? Então hoje é diferente, aperfeiçoei algumas coisas. Mas o propósito que eu tenho é o mesmo que eu tinha antes. Amém? Então fala para o irmão que está de salvação, os estilos são diferentes. Mas os propósitos não podem ser diferentes. Então você, irmãos, que vai ser
um líder, todos os líderes aqui, eles estão debaixo de liderança. Todos aqueles que fazem parte de uma equipe estão debaixo de liderança. E Paulo fala assim, ó, tenham com muita autoestima aqueles que vos lideram por causa do vosso trabalho. Amém? Amém? Então fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, não seja um desanimador. Seja um motivador. Existem pessoas, irmãos, que eles olham para as coisas sempre enxergando a negatividade. Você conhece alguém assim, irmão? É tudo negativo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você fala, ele não deixa nem você terminar a frase. Ih, não vai dar certo. Talvez seus líderes de célula sentaram com você, ó, vamos botar fulano na sua equipe. Ih, pode parar, não vai dar certo. Pode parar que não vai dar certo. Não, pastor, me bota com outro fulano. Aí quando ele vai ver o outro fulano que está, ih, não vai dar certo. Eu sei que o cara está tentando encaixar ele já em 5 equipes e nenhuma dá certo. Será que o problema é a equipe, irmão? O problema é a equipe, irmão? Se todo lugar que entra não vai dar certo, é por causa que quem é que não quer que dê certo? É você. Então nós temos que ter boa vontade. Fala comigo, boa vontade. Fala de novo, boa vontade. Fala de novo, boa vontade. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 5. Deixa eu abrir aqui, que aqui tem uma tradução que eu gosto mais. 1 Pedro, capítulo 5, diz assim, ó. Acharam? Irmãos, 1 Pedro é logo antes de 2 Pedro. Facilitou? Fica lá no final, irmãos. Capítulo 5. Portanto, apelo para os líderes que há entre vocês, e o faço na qualidade de líder, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigar, capítulo 5, verso 2 de 1 Pedro. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de boa vontade, como Deus quer. Fala para o irmão que está do seu lado assim, boa vontade. Fala de novo para ele, fala assim, irmão, você está tendo boa vontade? Quando você ouviu falar do projeto Casa de Paz, quando você ouviu falar que você vai estar fazendo parte disso, quando você começou a ouvir falar dos amigos que você vai levar, você está tendo boa vontade para receber isso? Ou você já está de má vontade? Pô, eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço não sei o quê. Eu tinha um professor de faculdade, eu não entendia. Quando a gente é jovem, a gente não entende algumas coisas. Eu não entendia o que aquele cara queria dizer para mim, quando ele falava daquele jeito comigo. Hoje eu entendo. E eu trabalhava, eu já tinha empresa, quando eu estava fazendo a faculdade, eu tinha muito problema com horário. E eu sempre chegava tarde, eu estudava lá em Jacarepaguá, sempre chegava tarde na faculdade, perdia a aula dele, era sempre a primeira aula era dele. Mas a aula dele era uma aula de algoritmo, era uma aula que eu gostava muito, eu já fazia alguns trabalhos, então eu sempre como é que eu vou dizer? Eu tirava nota boa nele, mas eu não dava importância para o ensinamento dele. Tipo o quê? Tipo, o que você está falando eu já sei. O que eu estou falando eu já sei. E ele sempre cobrava de mim e falou assim, ô Marcos, quando você não participa de uma audição de aula, você perde muito mais do que um resultado de uma prova.
Às vezes um resultado de uma prova não significa um aprendizado. E eu falo assim, mas não tem jeito. Mas não tem jeito, não dá para eu chegar, não dá para eu chegar. E ele falou para mim assim, quem quer, dá jeito. Quem não quer, dá desculpa. Fala para o irmão que está do lado assim, quem quer, dá jeito, irmão. Quem não quer, dá desculpa. Fala para ele de novo, quem quer, dá jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. A pergunta é, irmãos, você quer? Sabe qual é uma das maiores características de um desanimador? Ele não quer. Então o que é mais fácil para ele, irmãos? Desanimar. Quanto mais ele desanimar, as pessoas, não vai dar certo. Já conheço, isso aí é mó, rapaz, tu vai para casa dos outros, vai levar gente para tua casa, vão chegar lá, criança, vão quebrar, cheio de ir. Pega na mão desse irmão que está do seu lado e fala assim, irmão, você crê em Deus? Então fique em paz. Vai dar tudo certo. Dê um jeito, irmão. Pastor, mas o meu horário, irmãos, enquadra seu horário dentro de uma casa. Vão ter várias casas, em vários horários, em vários dias. Nós vamos ter casa de paz segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, em vários horários. Vai ter sábado de tarde, vai ser dias de semanas à noite. Em vários horários, em várias formas de você estar participando disso. Agora, até quando, irmãos? Olha aqui para mim. Até quando nós vamos continuar querendo ser inúteis? Porque a partir do momento que a tua vida só serve a você, você é um inútil, irmão. Se a sua vida não servir a um propósito maior do que você, ela não tem utilidade nenhuma, porque ela não foi gerada para isso. Deus não te gerou para viver para você. Deus te gerou para que você sirva a um propósito que é maior do que você. Antes mesmo de você chegar no ventre da sua mãe, Deus já planejou coisas grandes para você. Por isso que eu falo muito isso dentro dos encontros. Quando as pessoas ficam assim, mas eu fui rejeitada no ventre. Irmão, antes de você ter sido rejeitado, você já foi desejado antes de chegar no ventre. A Bíblia diz lá no livro de Efésios, capítulo 2, que antes da fundação, capítulo 1, verso 4, que antes da fundação do mundo, o Senhor já nos elegeu nele. Amém? Então fala para o irmão que está do seu lado assim, se ele já te desejou antes, nenhuma rejeição vai te alcançar. Amém? Amém? Agora, para que você acha que ele desejou você? E isso é uma grande pergunta que nós temos que fazer para a gente. Essa é a grande... Qual é o meu propósito? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? O propósito de Deus para a sua vida, irmão, é que você vá e dê frutos. E que o vosso fruto permaneça. Deus chega para Adão e Eva e fala assim, vai, sede fecundos e multiplicai. Porque se tudo que nós temos, recebemos para em nós, irmãos, não há propósito nenhum nem de recebermos. É como eu falei no domingo, quando eu estava mostrando os slides para vocês. É muito mais do que alcançar 250 vidas. É alcançar 250 vidas e produzir dentro delas um entendimento. Porque quando há entendimento, há mudança de vida. É muito mais do que fazer parte de uma denominação. É muito maior, irmão, do que alguém se batizar. É viver Cristo dentro dele. É Cristo sendo vivido através da vida dele. Eu não sei quem são as pessoas que nós vamos alcançar nessa casa de paz. Nós fizemos uma meta de trabalho onde tínhamos 180 pessoas sendo evangelizadas com 20 casas. Quem lembra disso domingo? Então a gente fez um cálculo de 20 casas, com 3 líderes, com um líder e uma equipe de no mínimo 2 pessoas, e no mínimo cada pessoa gerando 3 amigos, dentro desse processo de 8 semanas. Então cada casa de paz vão ter 9 pessoas sendo evangelizadas, amém?
São 20 pessoas, dão 180 pessoas. É lógico que esse número, irmãos, é um número, é só um número. Porque pode ser muito mais do que isso. Amém? Esse é só um número para a gente calcular. Você pode ter mais do que 3 amigos. Os teus amigos podem ser alcançados e levar outras pessoas. Pode acontecer um monte de coisa, irmão. Pode acontecer na primeira semana que você vai levar um camarada e o Senhor vai pegar ele de uma forma tão grande, destravar a vida dele, que no outro dia, na outra semana, ele está com a família dele lá dentro da casa de paz. E aí aquela casa rompe e vai ser uma grande bênção. Amém? Amém, irmãos? Eu creio nisso. Quantos creem? Agora, se eu não estiver com a minha mente programada para trabalhar na motivação, porque desafios virão. Se eu não entender que eu preciso ser um pacificador, se eu não entender que eu preciso ser um mediador, se eu não entender que eu preciso ser um apaziguador, se eu não entender que esse é o meu trabalho dentro da minha equipe, dentro da minha liderança, eu vou começar a estimular confrontos. Em vez de... Você conhece aquela pessoa que apaga incêndio com gasolina, irmão? Você já conhece algumas pessoas assim? Tem gente que apaga incêndio com gasolina, irmão. E ele sai correndo para jogar gasolina. Você precisa trabalhar, irmãos, e entender o amor que você tem que... Agora, se você não tiver boa vontade, fala para o irmão que está do lado assim, ó, boa vontade. Quando nós temos boa vontade para fazer as coisas, irmão, as coisas fluem. Você já viu aquele dia que você vai trabalhar com boa vontade? Flui ou não flui? Agora, quando você vai trabalhar de má vontade, irmão, tudo dá errado. Parece, irmão, eu não sei nem explicar esse negócio. Parece que tu atrai uma negatividade, sei lá o que é, irmão. Você consegue só olhar as coisas de forma negativa. Você consegue... Uma vez eu ouvi uma pessoa falar sobre a ótica, né? Fala para o irmão que está do céu assim, a ótica é tudo. Para muita gente, um copo de água pela metade é um copo quase vazio. Para outras pessoas é o quê? Quase cheio. Tudo depende de como você vai ver. Você vai ver. E eu e vocês, irmãos, precisamos ter uma mudança radical de como nós vemos as coisas. Como nós vemos as coisas. Porque só quando você tiver uma visão celestial, irmãos, você vai conseguir olhar para as coisas que estão contrárias e ter discernimento para resolvê-las. Nós vamos estar em um ambiente que talvez você não conheça. Você vai estar convivendo com pessoas que talvez você não conheça. Isso pode ser assustador para alguém, sim ou não? Mas também isso pode ser, meu irmão, um grande tempo de Deus na sua vida. Talvez você está ganhando ali o seu melhor amigo. Você vai conhecer ali. Talvez ali vai nascer uma aliança poderosa de liderança que vai fazer vocês romperem dentro dessa geração. Homens e mulheres que você vai treinar e vai fazer essas pessoas crescerem em Cristo Jesus. Quando olhavam para vocês, olhavam para vocês com um olhar de esperança. Olhavam para vocês com um olhar de amor. Olhavam para vocês enxergando além até do que vocês enxergavam. E até hoje, irmãos, quando a gente fala disso, as pessoas falam assim, não sei, tem gente que fala assim para mim, pastor, não sei onde que tu vê isso. Não sei onde que tu está vendo o líder aqui. Não sei onde que tu está vendo o pai espiritual aqui. Não sei onde que tu está vendo isso. Não sei onde que tu está vendo. Eu vejo que está dentro de você, irmão. Deus colocou dentro de você. Amém? Então fala para o irmão que está do céu assim, em nome de Jesus, você vai frutificar. Mas você tem que ter boa vontade. Fala para o irmão que está do seu lado, tenha boa vontade, irmão. Fala de novo, tenha boa vontade. Quando a gente tem boa vontade, irmãos, o trabalho não é pesado. É ou não é? Mas quando a gente tem má vontade, irmãos, aquilo que é pouco se torna pesado. O leve se torna pesado.
Então eu quero que você, irmãos, que o Espírito Santo possa gerar isso dentro de você. Como eu falei domingo, o projeto Casa de Paz já começou. Serão 8 semanas. Vai começar nas casas dia 20, a partir da semana do dia 27. Mas para nós já começou. Sexta-feira agora nós teremos macrocélula. E se tudo der certo, já com os líderes das equipes todas separadas, organizadas, vocês vão estar recebendo esse kit aqui, ó, que é o kit da liderança da Casa de Paz. E nesse kit tem os convites para você convidar os seus amigos. Tem as fichas de relatório. Amém? Tem as fichas de relatório que você vai trazer para nós. E tem a ficha de relatório que vai ficar com você, do seu controle. Amém? Do seu controle. E aqui tem as mensagens que serão ministradas. Amém? São 8 mensagens. Olha aqui para mim. São 8 mensagens. São mensagens, irmãos, de fácil entendimento. Tá bom? Você não vai chegar lá e vai ler a mensagem. Você vai estudar a mensagem. Vai ter ela como uma base. Mas vai deixar o Espírito Santo agir através da sua vida. Amém? Amém? Pelo amor de Deus, irmãos. Não fica um bando de robozinho fazendo lá. Não. Você vai estudar isso. E lá o Espírito Santo vai te levar em liberdade. Amém? Mas você vai ter essa base como mensagem. Todas as 8 mensagens são referências de casas. Jesus agindo nas casas, os discípulos nas casas. Por quê? Porque você vai estar dentro de um ambiente de casa. Amém? Outra coisa que eu queria falar com vocês, irmãos. Eu vou falar mais sobre a estrutura da Casa de Paz. Eu vou falar sexta-feira na macrocélula, tá? Tempo de ministração, pregação, comunhão, lanche, esses negócios tudinho eu vou falar. Sexta-feira, 8 horas da noite, tem macrocélula. Amém? Porém, isso tem que ser feito de forma conjunta. Amém, irmãos? Então fala assim comigo, a minha equipe. Fala assim, ó, eu e a minha equipe. Fala de novo, eu e a minha equipe. Então vocês vão trabalhar junto, vocês estão orando junto, intercedendo junto, caminhando junto. Amém? Eu creio, olha aqui para mim, irmãos. Eu creio que cada um de vocês tem um potencial. Eu não consigo olhar para vocês e ver vocês sentados no banco me ouvindo pregar toda vez que você vem para a igreja. Eu não consigo enxergar isso em vocês. Dentro de vocês, irmãos, há algo grandioso que Deus colocou aí dentro. Você tem que colocar para fora, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Então fala assim comigo, a minha casa de paz vai ser frutífera. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Domingo nós lançamos o desafio dos 3 amigos. Os 3 amigos que você tem, que não são cristãos, ainda não conhecem Jesus, ainda não foram alcançados pela salvação que te alcançou. Quantos de vocês já fizeram essa lista? Só 2 pessoas? Deixa eu perguntar de novo, acho que você não entendeu. Quantos de vocês já fizeram a sua lista dos 3 amigos? Muita gente não estava domingo aqui, né? Você já fez a sua lista dos 3 amigos? A partir de hoje, irmãos, eu queria que você compartilhasse, olha aqui, irmãos. Eu queria que você compartilhasse os 3 amigos dentro dos nossos grupos. Você pertence ao grupo lá do CCE? Compartilha seus 3 amigos para nós estarmos orando. No seu grupo de célula, compartilhe os seus 3 amigos. A partir de agora, quando nós estivermos orando, aquelas orações que nós fazemos juntos, nós vamos estar orando pelos amigos dos outros. Amém? Porque nós entendemos, a gente entende as coisas assim, ó, tem que fazer assim, começa a tal horário, a organização para se fazer, o planejamento para se fazer, mas nada disso vai funcionar, irmãos, sem o Espírito Santo. Amém? Isso é uma estratégia muito boa de evangelismo, muito boa, mas sem o Espírito Santo, irmãos, precisa ter a ação do Espírito Santo. Por isso nós temos que estar cheios do Espírito Santo, irmãos. Temos que ter vida. Quando nós lemos o texto, o que ele falou assim? Orai sem uma oração contínua. O que é uma oração contínua? É uma oração que não para.
Não para. Você vai me ver 8 semanas, irmãos, falando de casa de paz. Hoje eu estou respirando casa de paz. Qualquer coisa, um dia desse... Hoje eu estava no telefone com um cliente meu, e ele falou um negócio para mim, e de repente eu falei assim, e você já pegou a sua equipe? Ele falou, o quê? Não, cara, foi mal, eu estava pensando em outra coisa que eu estava escrevendo. Eu falei assim, você já preparou a tua equipe? Minha cabeça está voltada para aquilo, irmão. Fala para o irmão Gustavo do assim, ó, tenha foco, irmãos. Fala de novo, foco. A partir de hoje, você vai caminhar, irmãos, enxergando aquilo que ainda não existe. Trazendo à existência pela fé aquilo que ainda não. Você já começou. Irmão, eu já estou lá no dia 22 de novembro, quando nós voltarmos do encontro. Já pensou? Eu já estou vendo a minha casa de paz, irmãos. E em nome de Jesus eu vou conseguir levar todos da minha casa de paz para o encontro. Essa é a minha meta. Não sei quantos vão ter, se vão ter 5, 9, 10, 12, 15, 20. Mas eu vou trabalhar com a minha vida, irmãos, para levar todos eles para o encontro. Voltarem de lá naquela alegria toda. E vai voltar comigo de mão dada, irmãos. Eu já estou vendo isso. Ainda nem fiz a primeira ministração. Mas eu já estou lá na frente. E você, está onde, irmãos? Está querendo correr a primeira ministração? Você já está pensando em que forma você vai arrumar para dar um jeito para não participar? Qual é a desculpa da vez que você vai usar para dizer, não dá para mim? Não, irmãos. Fala para o irmão que está do lado assim, ó, tenha boa vontade, irmão. Nós precisamos frutificar. Eu estava vindo para a igreja com o Cadu. A gente estava conversando sobre a questão da videira. Quando Jesus fala lá em João 15 que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E a videira, de todas as árvores, irmão, a videira ela tem algumas características peculiares. Ela não tem um tronco como as outras árvores. Ela não tem um tronco. Toda vez que você vê uma plantação de parreira, de videira, você vai ver que é criada uma estrutura para que ela possa liberar os frutos dela. Ela tem uma conexão direta da raiz para os ramos, praticamente. E ele fala assim, ó, eu sou a videira e vocês são os ramos. E aquele que estiver em mim, aquele que estiver em mim, o ramo ligado ali, está se alimentando direto da raiz, direto da fonte. Direto da fonte. Agora, por que ele fala assim, eu sou a videira verdadeira? Porque existem outras que são. Existem outros, irmãos, que estão com motivações erradas. Estão gerando com motivações erradas. Eu como pastor, irmãos, olha aqui para mim. Eu como pastor, parece até loucura o que eu vou falar aqui para vocês. Eu como pastor, eu sou meio diferente dos outros, de alguns pastores que eu conheço. Eu não sou nenhum hipócrita e dizer para você que eu não quero o crescimento. Ficaria muito alegre se aqui tivesse 1000 pessoas hoje. Quantos de vocês ficariam alegres se aqui tivesse 1000 pessoas aqui hoje? Só que eu ficaria extremamente frustrado se dessas 1000 pessoas ninguém entendesse nada. A nossa preocupação com o entendimento ela é muito séria, irmãos. Por isso eu peço a vocês isso. Por isso eu peço a vocês isso. A gente estava falando sobre a questão da consolidação. Esse projeto é um projeto para a gente ganhar vidas, amém? Mas ele vai acabar em 8 semanas? Não. Pois que essas pessoas voltarem do encontro, nós vamos ter que relocar elas para os cursos, para que elas possam aprender mais de Bíblia. Vamos direcionar elas para as células, para que elas possam compartilhar o entendimento do que tem sido pregado. Um dia desse, uma irmã chegou aqui para mim e falou assim, pastor, eu sempre fui contra esse negócio de célula. Mas só depois da célula que eu comecei a entender o que o senhor prega. E eu falei para ela assim, irmã, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Quer dizer que você está tanto tempo assim e não entende nada do que eu prego, irmão. Não, pastor, que o senhor fala umas coisas assim que
Mas depois ali com calma, alguém dando a opinião, o outro dizendo que entendeu desse jeito. A minha mente... Então as células, irmãos, ela é esse lugar onde a gente pode compartilhar. Então isso tudo é um trabalho de consolidação, amém? Então fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, começou um trabalho na sua vida. Só que eu queria, irmãos, olha aqui para mim. Eu queria que você não fosse um tapado da vida. Sabe? A gente tem que entender que o trabalho é importante, irmãos. Todo mundo tem que trabalhar. Jesus falou assim, ó, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Então, o trabalho é importante, nós temos que trabalhar, irmãos. Nós só vamos conseguir trazer essa expansão de reino que a gente tanto fala com o trabalho. O trabalho de conquistar novos territórios, não território terra natural, territórios de pessoas, de vidas, que estão sendo dominadas por demônios, a sua mente escravas de demônios. Nós vamos chegar lá como a igreja, trazer libertação na vida daquelas pessoas e começar a edificar algo ali. Edificar algo para que elas também, daqui a pouco, se consolidem e se tornem edificadores dentro desse reino. E aí sim, irmãos, nós vamos conseguir influenciar de uma forma real essa sociedade. A igreja de hoje, ela não influencia a sociedade, irmão. Eu vou dizer porque talvez, ouvi até um pastor falar um negócio assim, talvez ela até influencia. Influencia tanto que tem um monte de gente que não quer vir para a igreja. Né? Influencia do jeito errado. Por quê? Porque é uma igreja, irmãos, que ela é o homem, o centro da vida dela. São pessoas que enxergam somente o seu próprio umbigo. Domingo eu estava pregando sobre isso. Por que você anda ansioso? A ansiedade, irmão, tem nos roubado da prioridade do reino. Por isso que Jesus falou assim, não andeis ansiosos, não andeis preocupados com o que há de comer, com o que há de vestir. Porque assim como o Pai Celestial cuida das aves e cuida dos lírios do campo, Ele também vai cuidar de você. Será que uma ave para Deus é mais importante do que você? Será que os lírios do campo é mais importante para Deus do que você? Não, irmãos. Mas nós estamos ansiosos para resolver as coisas do nosso jeito, vivemos preocupados, estressados. Tem gente que está perdendo a saúde para ganhar. Não, pastor, eu tenho que ganhar dinheiro. Está perdendo a saúde dele por causa do dinheiro. E aí daqui a pouco ele ganha um dinheiro e tem que perder o dinheiro por causa da saúde. Aí todo o dinheiro que ele ganhou, ele vai ter que gastar com saúde. Um colega meu, segunda-feira, me ligou pedindo uma oração. A gente fez até faculdade junto. Pedindo uma oração, que apareceu uma enfermidade no osso dele. E o tratamento é muito caro. E ele já teve que vender, ele tinha uma Hilux. Ele já teve que vender o carro para pagar a primeira fase do tratamento. Passou a vida inteira querendo comprar o carro. Comprou o carro, agora teve que vender o carro para pagar o tratamento. Por quê, irmãos? Porque o reino não é primeiro, o reino não é prioridade. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó. Quando o reino for prioridade na sua vida, fique em paz. Ele vai cuidar de você. Ele sabe as tuas necessidades. Amém? Quantos entendem isso? Então fiquem de pé comigo. Eu quero orar com vocês. Igual não há, igual